Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos gravar Isaías 52, estamos quase chegando no 53, que o 53 é muito legal, mas esse aqui também é muito interessante. E ele começa como se nós estivéssemos adormecidos, e o Senhor nos diz: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem incircunciso e nem imundo. Veja que o Senhor aqui está nos mostrando que a vestimenta é um ato de misericórdia de Deus para aqueles que estão perdidos no pecado. Como ele fez lá com Adão e Eva em Gênesis, que ele matou um animal para que pudesse vesti-los, aqui também ele vai sacrificar o seu único filho nessa figura, porque os animais que eles antes sacrificavam já não era suficiente mais para aplacar a ira de Deus. Então era preciso um sacrifício perfeito. Era preciso um sacrifício que tirasse o pecado do homem, e que o homem por si só não consegue trazer para ele, fabricar sua salvação. Porque Adão e Eva tentaram cozer folhas da figueira para cobrirem a sua nudez, mas eles não conseguiram. Por quê? Porque o Senhor vê todas as coisas. Então, ele preparou, com o sangue de Jesus, ele nos cobre, ele nos veste com vestes de salvação. E ele diz assim: sacode o pó, levanta-te, assenta-te, ó Jerusalém, solta das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Assim, da mesma forma como libertou a Sião, ele se refere a cada um de nós, que nós temos que ser libertos do mundo e do pecado, que tão de perto nos rodeia, nos assola e se mostra e nos convida todos os dias a pecar contra o Senhor. E ele diz: porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Da mesma forma que ele resgatou a Sião com seu braço forte, ele aqui nos diz que nós também seríamos resgatados sem dinheiro. Sabe quanto custa para você alcançar a salvação? Nada. Basta você se curvar ao Senhor, basta você se entregar a Ele, basta você se render e você será salvo, confessando o nome dEle. Isso é o que Ele vai nos ensinar durante toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Essa é a função da Bíblia, nos mostrar, nos indicar o caminho da salvação. Porque assim diz o Senhor, versículo 4, meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. Está falando dos cativeiros, né? Pelos quais o povo de Jerusalém passou, primeiro pelo Egito, depois pela Assíria, pelos quais eles haviam sido oprimidos. Da mesma forma, nós hoje somos cativos, estávamos, né? Éramos cativos do pecado, mas o Senhor nos redimiu, mas o Senhor entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ser livres do Egito, ser livres da Síria. E diz assim: porque eis que eu tenho que fazer aqui, diz o Senhor, meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre eles dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Até hoje, isso acontece. Quando você não reconhece o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida, você está fazendo isso. Você está blasfemando contra o nome do Senhor, porque fora dele não há salvação, não há como você fazer vestes de salvação para você mesmo. E depois ele vai dizer dos atalaias, ele diz: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que fazem ouvir a paz, o que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz: o teu Deus reina. Os atalaias, esses eram aqueles
aquelas pessoas que iam de reino em reino, anunciando que o cativeiro tinha acabado e que agora eles eram livres. E eles anunciavam isso com muita alegria. E diz: eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz juntamente, exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor fizer Sião voltar. Quando fizer Sião voltar. Clamai, cantando, ele diz, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, o Senhor remiu a Jerusalém. Você é esse povo. Você representa o povo de Deus na terra, aquele que foi remido pelo sangue remidor de Cristo Jesus. Amém? E as suas vestes brancas, lá em Apocalipse diz que nós seremos vestidos de vestes brancas e que o nosso nome não será apagado no livro da vida. E diz: o Senhor desnudou o seu santo braço. No próximo capítulo ele vai falar quem mostrou, quem é o braço do Senhor, né? Perante os seus olhos de todas as nações. Ele diz assim: porque vós não saireis apressadamente, e você não vai fugir, porque o Senhor irá diante de você. O Deus de Israel será a tua retaguarda. Olha só o que ele está dizendo, ele está diante de você, e ele também é a sua retaguarda, ele também está atrás de você. Ele diz: eis que o meu povo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Não é assim o povo de Deus tem que ser? Prudente, mas manso, calmo, que fala com mansidão, mas com sabedoria, o povo que conhece o Senhor. E diz assim: como muitos ficaram pasmados à vista dele, porque o seu parecer estava tão desfigurado. Mais do que qualquer outro, e a sua figura, mais do que a dos outros filhos do homem. Nós sabemos o quanto o rosto de Jesus estava desfigurado. Então eles não conseguiam ver naquele rosto a salvação. Então eles ficavam assim: como assim? Esse todo desfigurado é que vai trazer a salvação ao meu povo? E ele diz: assim ele borrifará muitas nações. O sangue de Jesus tem que cair sobre você. E muita gente está usando um guarda-chuva para se proteger desse sangue. Ao invés de se proteger no Senhor, eles se protegem do Senhor. E eles se esguiam, eles não querem ser borrifados pelo sangue de Jesus, que é o único que pode trazer salvação para a sua vida. E diz: e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado eles verão, e aquilo que eles não ouviram eles entenderão. Falando de um povo que nunca tinha ouvido falar do Senhor e que agora recebeu, entendeu e se protegeu debaixo do sangue de Jesus. Você quer um conselho? Proteja-se no Senhor e não do Senhor. Amém? Seja um atalaia de Deus, seja um anunciador de boas novas, seja um daqueles que diz: o teu Deus reina. E alegra o teu coração neste dia, porque você conheceu o Senhor e não existe nada melhor, nem maior neste mundo do que esse privilégio de ter conhecido ao Senhor e ser conhecido dele. Amém? Um abraço.